Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para esse giro de notícias do nosso domingão para falar sobre eleições do Vasco da Gama, porque tivemos muitas novidades aí durante a madrugada, no fim da noite do sábado. Enfim, quem é o novo presidente eleito do Vasco da Gama? Ontem o Jorge Salgado venceu as eleições online, né? Mas o Leven conseguiu uma movimentação importante na justiça. Tivemos duas chapas comemorando ontem. Então, quem é o presidente eleito do Vasco neste momento? Você vai saber nesse vídeo que começa depois da vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha deixado o seu like aí, espero também que você já seja um inscrito para fortalecer aqui o canal Machão da Gama. Bom, vamos lá, dia muito agitado, né, no Vasco. Ontem, o sábado, foi um sábado muito agitado, um sábado de votação, um sábado onde o Vasco venceu em campo, graças a Deus. O Vasco derrotou o Goiás por 2-0 com o Cano voltando a marcar. Então ontem o vascaíno sorriu novamente, né, com o time dentro de campo, estava precisando muito dessa vitória e a política como pegando fogo, né, como a gente já esperava. Eu vou tentar explicar aqui passo a passo o que aconteceu para tentar ajudar você a entender como está a situação da eleição presidencial do Vasco da Gama. É uma confusão atrás da outra, até por isso eu não fiz o vídeo ontem à noite, né, esperei um pouco para tentar entender um pouco melhor, para poder informar aqui com responsabilidade a vocês o que está acontecendo. Bom, então vamos lá. Ontem, durante todo o dia, tivemos votação de forma online. Era totalmente digital a eleição do Vasco de ontem, entre Júlio Brandt e Jorge Salgado. A eleição aconteceu também no calabouço, né? Tinha um ponto físico lá para quem quisesse votar num computador lá. Então a pessoa podia escolher ou votava de casa ou votava lá no calabouço. Nessa eleição tivemos aí 3.054 votos, 3.054 sócios votaram na eleição de ontem e o vencedor foi Jorge Salgado. Jorge Salgado teve 1.682 votos contra 1.326 de Júlio Brandt. Então naquele momento o Vasco tinha um novo presidente eleito, né? O Jorge Salgado, da chapa Mais Vasco. Jorge Salgado, que tem 73 anos, é formado em engenharia e tem forte atuação no mercado de investimentos, né? O mercado financeiro. Ele é fundador da Ativa Investimentos. Então naquele momento, assim que acabou a votação, o Salgado era o presidente eleito do Vasco da Gama. Foi até publicado no site oficial, né, como vencedor da Assembleia Ordinária da AGO do sábado. O Salgado também comemorou, né, comentou ali como um presidente eleito do Vasco da Gama, publicou no seu Twitter a seguinte mensagem: "Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Completo 46 anos de casado, meu Vasco venceu mais uma e acabei de ser confirmado como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado a cada um de vocês." Esse foi o Jorge Salgado, né? Logo depois da apuração terminar. E vou colocar um vídeo aqui rapidinho também do momento da apuração, do momento que sai o resultado, onde declara o Jorge Salgado o vencedor das eleições do sábado. Bom, e aí após o resultado da eleição, acho que todo mundo já imaginava que teríamos aí uma guerra judicial entre o vencedor da eleição de ontem de forma online contra o Levenciano, o vencedor do dia 7, né, da eleição que aconteceu presencial, mas tivemos uma novidade ainda ontem, o que fez com que as duas chapas comemorassem a vitória, né? Ontem, em uma parte do Rio, estava a chapa Mais Vasco do Jorge Salgado comemorando a vitória no pleito, e em outra parte do Rio estava os apoiadores do Levenciano também comemorando a vitória do pleito,
por conta do Levin ter conseguido reverter a situação na justiça. Isso porque o STJ se retratou e retirou a vigência da liminar do ministro Humberto Martins, que anulava o efeito eleitoral do pleito realizado no dia 7 de novembro, que tinha dado a vitória ao candidato Levenciano do Somamos. Então, a liminar que tirava os efeitos ali do dia 7 caiu, ela não existe mais. O Levin, inclusive, também publicou no seu Twitter uma mensagem ali comemorando. Vou ler aqui agora para vocês. Obrigado aos milhões de vascaínos que entenderam que dignidade e honra são valores inegociáveis. STJ retrata a sua própria decisão e a decisão do TJRJ por eleições do dia 7/11 na forma do Estatuto do Clube voltam a valer na sua integridade. Deu Vasco. E aí, como eu disse, você provavelmente deve ter visto aí vários vídeos na internet do Levin comemorando com seus apoiadores, inclusive com presença do Romário, né? O Romário foi lá, discursou a favor do Levin. Vou colocar esse trecho aqui também do Romário dando seu apoio lá na comemoração do Levenciano, depois de ter conseguido reverter essa liminar na justiça. O Vasco nos últimos anos andou meio doente. Eu entendi que estava na hora do Vasco se levantar, para quem realmente é vascaíno, para quem gosta do Vasco. Estava na hora da gente colocar um cara lá que realmente tinha condição e capacidade de tocar o Vasco. Porque o Vasco não é fácil. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo e o Vasco tem que ser respeitado independente de qualquer porra. Infelizmente, nos últimos anos, vocês que são vascaínos mesmo, que eu sei que vocês são, vocês têm que concordar comigo, o Vasco não estava sendo respeitado. E estava na hora de colocar um cara como esse aqui, ó, capacitado, vascaíno, e que realmente, de verdade, quer o bem do Vasco. Ele me chamou semana passada, terça ou quarta, Levei? Terça, Levei me chamou, Mário, gostaria que tu participasse comigo da entrevista coletiva, só para tu dizer o seguinte, para fazer valer a democracia. Eu fui lá. E foi isso que eu fiz. E é o seguinte, irmão, a partir de agora, o Vasco vai ser grande de novo. Bom, e é isso. Mas de toda forma o torcedor do Vasco fica ali com a dúvida. Quem é o presidente eleito do Vasco da Gama? Quem vai assumir quando o Campelo deixar o cargo em janeiro? Quem vai ser o presidente no próximo triênio? Bom, eu continuo adotando a cautela que eu adotei aqui durante todo o período eleitoral, né? É muito cedo para cravar qualquer coisa. Mas o Levin deu um passo importante ontem quando ele conseguiu anular essa decisão. E vou ler aqui uma explicação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa, junto com o advogado Leonardo Peixe, que explica que neste momento a decisão que vale é de que o Levenciano é o presidente eleito do Vasco da Gama. Vamos lá? Vou ler aqui junto com vocês. O que o STJ determinou? O STJ se retratou e retirou a vigência da liminar do ministro Humberto Martins, que anulava o efeito eleitoral do pleito realizado no dia 7 de novembro, que deu a vitória ao candidato Levenciano do Somamos. Desta forma, a liminar marcando as eleições para o dia 7 de novembro, que Levin e Monteiro havia conseguido na noite no dia 6, volta a ser válida. Como também a liminar ainda pode ser derrubada. Mussa deve tentar um recurso de agravo interno à Câmara do TJRJ. A Câmara Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é formada por 3 desembargadores. Um deles, Camilo Rulieri, que concedeu a liminar a Levin e Monteiro para realizar as eleições no dia 7 de novembro. Rulieri entra como relator do caso. O que está valendo agora? Pergunta importante que vai ser respondida agora. O que está valendo agora? Os 3 desembargadores irão revisar e avaliar se a decisão seguirá dessa forma ou se voltam atrás. Neste momento, a liminar válida é a que determinou as eleições do dia 7/11 presencialmente, no pleito em que Levenciano foi o candidato mais votado. Caberá agravo interno para respectivo órgão elogiado, ou seja, para a mesma Câmara em que Rulieri está lotado no TJRJ, no caso, Primeira Câmara do Direito Civil. Então é isso aí. Neste momento, a liminar que está valendo dá a Levenciano a vitória na eleição do Vasco da Gama. Nesse momento, a eleição que vale é a eleição presencial do dia 7 de novembro. Mas eu acho que o torcedor vascaíno pode esperar que nas próximas semanas, enfim, se bobear até nos próximos meses, teremos aí uma batalha judicial entre as duas chapas, porque uma ganhou a eleição presencial, outra ganhou a eleição online. Então,
com toda certeza essa briga aí vai continuar por algum tempo. Mas o Levin deu um passo importante, podemos dizer assim, derrubando a liminar de ontem, e é isso, né? Não tem muito mais o que ser dito no momento. Acho que consegui explicar aqui de forma, enfim, da melhor forma que eu consegui. Foi uma coisa que aconteceu ontem à noite. Eu passei a madrugada toda aí tentando entender o que aconteceu para poder falar aqui da melhor forma possível, né? Porque tem toda uma responsabilidade de falar para tanta gente aqui no canal e um assunto tão sério. Fiquei com medo de dar alguma barrigada, falar alguma besteira, mas o que eu pude pesquisar é que o Levin conseguiu derrubar sim a liminar que suspendia os efeitos da eleição do dia 7, por isso a comemoração da chapa do Levin esse ano, porque neste momento a decisão que está valendo é a do Levin. Apesar de que no site do Vasco ainda não foi publicado ele como o vencedor das eleições, né? Foi publicado a votação favorável ao Jorge Salgado. Então, meu amigo, podemos esperar aí muita coisa no decorrer da semana. Vou ficando por aqui, tamo junto, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal se for a sua primeira vez. Um abraço, saudações vascaínas.